Botafogo já tem técnico novo. É o argentino Martin Anselmi, de 40 anos. Ele chega para substituir o italiano David Ancelotti. O Richard Souza está lá no estádio Newton Santos. Chega agora com mais informações para a gente. Oi, Richard, boa tarde para você. Conta tudo, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, um abraço para todo mundo. Pois é, Botafogo já com um novo técnico, dessa vez foi diferente, né, Débora? O clube agiu rápido, apenas 6 dias depois do anúncio da saída do David Ancelotti, o Martin Anselmi é anunciado como novo técnico. Ele vai assinar contrato até o fim de 2027, portanto são 2 anos de vínculo, e tem chegada prevista ao Rio para o dia 4 de janeiro, bem no comecinho do ano, porque no dia 5 o elenco do Botafogo vai se reapresentar para os trabalhos de pré-temporada. O Martin Anselmi foi entrevistado pelo John Textor, dono da SAF do clube, e agradou pelo estilo de jogo agressivo, ofensivo e também por ser um treinador mais enérgico à beira do campo, algo que faltava, segundo o Botafogo, ao David Ancelotti e também aos torcedores, né? Reclamavam de uma postura mais passiva. Para o Anselmi pesou o fato de poder começar um trabalho do zero logo na pré-temporada. Vale a gente lembrar que em setembro deste ano o Atlético Mineiro fez uma proposta, mas como o ano já estava em curso, competições em andamento, ele preferiu não fechar com o clube brasileiro. O Botafogo já tem compromissos na pré-Libertadores definidos. Nacional de Potosí, na Bolívia, dia 18, na altitude de quase 4.000 metros, dia 25 por aqui. E vamos conhecer um pouco mais sobre o novo técnico do Botafogo. O Martin Anselmi tem 4 títulos como treinador, todos no Independiente del Valle do Equador. Entre eles, a Copa Sul-Americana de 2022 sobre o São Paulo. Também venceu o Flamengo na Recopa de 2023. Vitória nos pênaltis no Maracanã. No Del Valle, também teve polêmica com um ex-treinador do Botafogo, o Renato Paiva. O Anselmi foi acusado pelo Paiva de dar uma pernada para substituir o português que estava no Del Valle. Eu sabia que o próximo treinador seria ele. Em momentos feios, sobretudo quando estávamos perdendo, fez tudo para poder entrar no clube. Tenho de deixar isto público, porque foi tudo feito nas minhas costas. E há ética e códigos de ética em todas as profissões. E creio que há ética e códigos de ética em todas as profissões. O último trabalho dele foi no Porto. Por lá, a coisa não andou tão bem. Ficou só 6 meses e foi demitido depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Cara, eu acompanhei um pouco dele no Porto, porque acompanho o campeonato português. Me parece um excelente treinador. E ainda bem que já fechou, é bom que a gente já inicia a temporada com comandante, então feliz por isso. Arnaldo, o Botafogo anunciou o técnico argentino Martin Anselmi, que era do Boca, né? E aí, bom, ruim? Saiu o Ancelottinho. O Martin Anselmi, ele fez alguns bons trabalhos na América do Sul, mas ele foi chutado do Porto durante a Copa do Mundo de Clubes, né? Foi um desastre na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo segue a tradição de preferir técnicos estrangeiros, né? Mas o Ancelotti, nenhum técnico da gestão Textor tem... o contrato é de 2 anos, né? Tem conseguido a proeza de terminar 1 ano sequer no comando do clube. É uma rotatividade absurda, né? E aí é uma tentativa. Acho que ele teve um bom início de carreira, depois deu uma titubeada. Esse passo na Europa seria importante para ele, né? E agora ele meio que recomeça, né? Pela América do Sul. Alguns técnicos brasileiros devem ter ficado chateados, que mais uma vez tem uma aposta assim, no estrangeiro, assim como está fazendo o Internacional, né? Que traz também um técnico que já teve experiência aqui no futebol brasileiro. Vamos ver, eu acho que a estabilidade do Anselmi é praticamente impossível. Enquanto o Botafogo tenta também já meio que reformular o time, que é reformulado a todo momento também, né? Botafogo é uma das questões, a única coisa que eu tenho convicção é que o Botafogo não vai conseguir fazer, e essa troca já é um prenúncio disso, como fez em outras temporadas, começar para valer só em março, etc., porque dessa vez o Brasileirão começa em janeiro, né? O
Botafogo tem que comer, mesmo que ele ignore o estadual no início, dia 28 de janeiro tem jogo, né? Então, dessa vez muda um pouco o que o Botafogo vinha fazendo nas outras temporadas. Ele estreia contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está se reforçando bem, viu? E que está trazendo o Tite lá no Newton Santos, se não tiver show no dia 28 de janeiro, ou 27, ou 29, alguma coisa do tipo, última semana de janeiro. Muito bem, ó, estamos chegando ao fim. Eu falei Anselmo no Boca, não tem nada a ver, é Porto. Boa. Achei uma aposta. Mas eu tô curioso. Eu acho que o Martim Anselmo é um bom treinador, ele foi bem no Del Valle. Campeão da Sul-Americana em cima de São Paulo. Ele estava indo bem no Cruz Azul. O Cruz Azul lamentou muito quando ele foi no meio da temporada para o Porto. Não tinha como ele não ir para o Porto. Foi a pior temporada. Ele não fez a temporada inteira, né? Ele chega no meio. Mas foi a pior temporada do Porto em uma década. Pois é, mas ele pegou pela metade, né? Pegou o Mundial. Contexto ruim. E aí ele saiu escorraçado. Não foi bem. Mas ele pegou pela metade. Enfim, eu atenuo isso aí. Aí o Porto. E eu fiz entrevistas dele lá nos Estados Unidos. Preparem-se, repórteres, hein? Ele é bem brusco com a imprensa. Preparem-se, repórteres. Ele tem personalidade. Ele tem personalidade. Mas eu achei uma boa escolha. E rápida. Foi rápida. E a cara do Botafogo, né? Apostar em treinadores jovens, ainda emergentes, bem com a cara do Botafogo. Eu desejo sorte a todos e bom retorno ao nosso querido Adenor, que é um grande cara. Também, torço muito para ver o Tite de volta com tudo. Que ele volte a ser feliz no futebol. Também, torço muito. Aline? Eu tô com o Tite. Eu acho que o Tite, mas são desafios diferentes, né? Do lado do Tite, ele vai pegar uma equipe praticamente pronta. Acho que o Cruzeiro vai fazer um movimento de mercado para ter opção no banco de reservas, né? O Jardim poucas vezes era um cara que morria com 2 alterações, por exemplo. Talvez... E as 2 aos 45, né? Exato, quando ele trocava, acho que falta um banco um pouco melhor em si pro lado do Cruzeiro, mas o Tite pega realmente uma equipe pronta, óbvio, com uma ideia um pouco diferente do que ele está acostumado. Acho que o fator dele ter descansado é um desafio muito bom e positivo para ele. Eu acho que ele agora vai fresco, digamos assim. Luiz Castro, ele fez uma excelente temporada pelo Botafogo. A ver como ele vai conseguir casar com o elenco do Grêmio, né? Porque ele joga de uma forma que hoje eu não consigo ver o Grêmio jogar. Sobretudo defensivamente. É um cara que gosta de uma equipe mais vertical, uma equipe muito intensa. As linhas defensivas altas, apesar de no Botafogo ele fazer explorar muito mais o campo aberto, né? De baixar um pouquinho as linhas, mas no Botafogo, até pelas características dos jogadores do ataque, acho que ele vai precisar de uma reformulação no setor defensivo do Grêmio e começar um trabalho do zero. Eu achei bacana a entrevista dele coletiva, dele colocar o time para cima, né? É importante. O Anselmo, eu acho que é um jovem, tem boas ideias, muda um pouco, assim, eu vejo ele... Eu estudei bastante Porto, porque eu fiz bastante jogo do Porto, né? Do Porto e dos jogos anteriores dele. E ele joga com um 3-4-2-1, por exemplo, né? Ele joga com 3 zagueiros e o Botafogo... Qual que é a situação do Botafogo com os 3 zagueiros hoje? Talvez contratar mais zagueiros, já que ele vai jogar com 3 zagueiros, né? Ver a situação. Acho que o encaixe do meio-campo pode funcionar muito bem. Que tem bons meio-campistas que jogam, por exemplo, lá do Botafogo. Mas eu fico pelo Tite, pela carreira do Tite. Também fiquei decepcionada pela passagem pelo Flamengo, mas... Indiscutivelmente, se a gente parar para pensar, óbvio que a gente tem bons treinadores chegando, o Felipe Luiz é uma realidade, por exemplo, mas se a gente parar para pensar na década, nos últimos anos, o Tite realmente tem a carreira mais sólida. E deixo claro, e quando eu falo que eu acho que ele não foi tão bem na Copa, é porque do Tite eu sempre espero o ponto máximo. Exato. Né? Tem o Tite assim numa prateleira muito alta, sempre espero dele o máximo. E acho que em algumas vezes da vida dele ele não conseguiu entregar esse máximo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a ideologia de jogo dele, como jogam os times de Martim Anselmi e como a gente pode imaginar um Botafogo sendo treinado por esse técnico. Vou te trazer os detalhes táticos de como funciona a saída de bola do time, como o time marca em bloco alto, bloco médio e bloco baixo e como o time também costuma construir. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia de como pode funcionar o Botafogo.
jogo. Vem comigo. Para começar, vamos falar sobre a primeira fase, que é a construção do jogo desde lá de trás. Isso é algo que o Martin Anselmi preza muito nas suas equipes desde o Independente Del Valle dele, que fez bastante sucesso aqui na América do Sul. E o esquema tático preferido pelo Martin Anselmi é o 3-4-2-1, mas é um esquema tático que varia bastante dentro de campo de acordo com as movimentações e com os detalhes que vão acontecendo durante a partida. Por exemplo, na fase de construção, ele gosta de prezar sempre por ter um goleiro que saiba utilizar bem os pés. Aquele goleiro que tem um bom passe, que sabe sair jogando, que consegue encontrar o jogador livre para fugir da pressão do adversário. Hoje o goleiro do Botafogo é o Léo Link, é um goleiro que trabalha razoavelmente bem com os pés. Existem goleiros que fazem melhor esse trabalho, mas com certeza o Martin Anselmi vindo para o Botafogo, o Léo Link vai ter que utilizar bastante desse jogo com os pés, vai ter que aprimorar ainda mais essa saída de bola. E aí a ideia dele é sempre ter superioridade numérica nesse primeiro terço aqui, onde o goleiro vai participar da construção, um dos zagueiros vai participar da construção, o outro zagueiro também vai participar da construção. Ele gosta sempre de construir em superioridade numérica. E aí, no caso, se o adversário vier marcar em um 4-3-3, se o adversário vier marcar em um 4-4-2 ou um 4-2-4 para subir o seu bloco de marcação, a ideia muitas vezes do time que vai pressionar é ter uma marcação praticamente homem a homem lá na frente. E aí que entra o pulo do gato. Quando você utiliza o goleiro, você sempre vai ter um homem livre. E aí como é que funciona a construção do Anselmi? Por exemplo, se o goleiro for o homem livre, algum jogador vai ter que saltar, por exemplo, no goleiro para pressionar. E quando esse jogador adversário saltar para fazer a pressão, vai gerar espaço com outro jogador livre. E assim por diante. E a ideia é você sempre encontrar o jogador que está livre dessa marcação, pressão do adversário, com movimentos sempre coordenados. O adversário vai pressionar um contra um. Qual é o jogador livre aqui no caso? Primeiro é o goleiro. O jogador livre aqui no caso pode ser, por exemplo, o camisa 6. Está livre, aí pode vir com um passe mais cavado do goleiro, já encontrar esse jogador livre e quebrar a pressão do adversário. Outro exemplo, pode ser que o encaixe esteja aqui do camisa 5 no camisa 6. O camisa 5, no caso do time do Anselmi, vai sobrar livre para receber essa bola. E a ideia é sempre, por exemplo, o zagueiro está construindo, veio um jogador saltar no zagueiro. E aí a ideia é sempre quando um jogador vier saltar a pressão, vai abrir espaço nas costas e você vai conseguir jogar nesse homem livre que tiver. Então, no caso, você sempre vai buscar ter essa superioridade numérica lá na construção de jogo. Então, não se espantem se você ver um time do Martin Anselmi construindo desde lá de trás, utilizando o goleiro. Eu sei que tem torcedores que não gostam desse tipo de construção, mas ele preza muito por isso. E a ideia é você atrair o adversário para te pressionar alto e você gerar muitas vezes esse encaixe de mano a mano na última linha do adversário, nesse setor aqui de meio de campo. Você ter esse espaço aqui às costas. É sempre utilizar o espaço às costas, ou do marcador ou do time. Se o time vier pressionar alto em mano a mano em um contra um, provavelmente vai ter desorganização lá atrás. Pode gerar de você ter jogadores rápidos, jogadores verticais que podem ou explorar esse facão nas costas de um dos zagueiros, de um dos laterais, ou até mesmo receber essa bola, trabalhar para escorar para alguém que está vindo de trás e já desenvolver o seu jogo a partir de tabelas e troca de passes rápidas. Não é porque o time do Anselmi vai construir desde lá de trás que, por exemplo, ele só vai construir curto. Muitas vezes, esse jogador, um dos zagueiros, um dos alas, pode ter a liberdade de fazer essa bola longa, porque sempre vai ter movimentação lá na frente dos pontas, do centroavante, do outro ponta, dos jogadores que estão lá no setor ofensivo. A ideia é sempre ter essa movimentação. E aí, você ter esse espaço gerado às costas, o adversário marcando com bloco alto, você vai conseguir lançar com maior facilidade, principalmente se você tiver jogadores bons de bolas longas e também tiver jogadores bons para vencer esses duelos lá na frente. Então não necessariamente sempre vai construir curto, pode também construir com essa bola longa os times de Martin Anselmi. E aqui outro exemplo, a gente tendo o homem livre. O goleiro tá com a bola, a marcação do adversário tá encaixada, vai sobrar um jogador livre, no caso aqui o camisa 2 do time. E aí, um exemplo, o camisa 8 vai saltar, vai gerar espaço nas costas. Esse outro 3 vai saltar, vai gerar espaço nas costas. E assim por diante. Sempre quando um saltar, vai gerar espaço nas costas. Você precisa ter jogadores qualificados tecnicamente para você fazer isso. E no futebol atual, você, quando contrata um zagueiro, você sempre preza pela qualidade técnica e por esse zagueiro saber o momento certo
ou até mesmo o jogador de meio de campo, do adversário tá colando em você para te pressionar e você conseguir encontrar essa linha de passe para o outro jogador que sobrou livre no campo. Mas é claro que isso em alguns momentos pode dar errado, o adversário pode te pressionar alto e recuperar essa bola lá na frente e você sofrer uma oportunidade de gol do adversário. Isso vai acontecer. Isso é normal do futebol, nem sempre você vai conseguir construir lá de trás. E aí você tem que ter a sabedoria de, tô muito pressionado, não vai dar pra sair, tentar jogar longo lá na frente para esses encaixes de mano a mano que podem sobrar lá dos teus pontas, do teu centroavante, contra os zagueiros adversários. Se o adversário não tiver zagueiros que sejam bons nesse duelo 1 contra 1, ou zagueiros que não tenham boa velocidade, ou que não consigam se impor nessa bola quebrada, por exemplo, se você tem um centroavante alto, você quebrou essa bola lá na frente, ele pode disputar e aí depois jogar com algum outro jogador, escorar para algum outro jogador que tá vindo de frente, e você já consegue quebrar essa pressão também do adversário. Mas a ideia é sempre você ter muita movimentação, você ter esses jogadores de meio de campo fazendo movimentação, abre pra cá, tem o outro aqui, você sempre ter essa movimentação dentro do campo, movimentação treinada, para você conseguir abrir os espaços e fazer tabelas rápidas, trocas de passes. Então, o jogo do Martin Anselmi se constitui sempre em gerar superioridade numérica nos setores do campo, e aí, dessa maneira, você conseguir construir. Você pode, claro, quando você joga com 3 zagueiros atrás, você joga com 2 alas, a ideia sempre é você conseguir ter um campo bem aberto, você conseguir ter uma amplitude bem interessante dentro de campo. Os times também do Martin Anselmi, quando conseguem construir, por exemplo aqui, ó, isso aqui é mais um exemplo da superioridade numérica. O time tá com superioridade numérica no setor atrás, e aí já vai conseguir construir, por exemplo. Agora, quando esse time já passou de uma zona de construção lá em primeira fase, já está com a bola mais à frente, o adversário já está com um bloco mais médio, com um bloco mais baixo, os times do Martin Anselmi podem construir de várias maneiras. Podem construir com essa linha de 3 zagueiros, ou, por exemplo, se você tiver um volante improvisado entre os zagueiros também, você constrói com esses 3, você tem a superioridade numérica sobre 2 do adversário, se o adversário estiver marcando em um 4-4-2, e a ideia é você ter 4 jogadores pelo menos aqui nessa segunda linha, você trabalhar com seus 2 meias flutuando também no entre linhas, aí no caso no Botafogo pode ser o Montoro, um Savarino da vida, jogadores que têm essa capacidade de receber a bola, proteger e girar, e você ter um centroavante lá na frente. E você sempre ter esses jogadores com alguma opção de passe para receber no homem livre. Também pode ter variações, muitas vezes o time do Martin Anselmi pode vir construir com 5 aqui atrás dessa primeira linha de pressão, e você buscar ter a superioridade numérica de receber com algum desses homens livres, por exemplo, em uma linha de 4 do adversário, ou obrigar um dos zagueiros a saltar e deixar o outro lá no mano a mano. Isso pode acontecer na construção de jogo dos times do Martin Anselmi. Mas o legal é, os times deles sempre trabalham com movimentações. O jogador se movimenta, outro se movimenta para tentar gerar esse desencaixe de marcação, e aí você criar superioridade dentro de campo. Muitas vezes você pode ter também o ala e o ponta, que é o ponta bem trabalhando rente à linha lateral, e você ter, no caso, o ala trabalhando mais por dentro e tendo essa variação, tentar chegar até a linha de fundo. E ele costuma ter times que têm coragem, por exemplo, de avançar muitos jogadores para frente e pisar na área quando essa bola está sendo trabalhada no corredor lateral para o seu time conseguir chegar até a linha de fundo, e aí você ter pelo menos 3, 4 jogadores pisando dentro da área para você aproveitar esse tipo de cruzamento também. Mais uma construção que pode acontecer nos times do Anselmi é você ter 4 jogadores construindo, ter 2 jogadores atrás dessa linha de pressão, e aí você tentar sobrecarregar mais uma última linha do adversário, trazendo um dos seus alas, um dos seus pontos também para jogar aqui. E aí você jogar num 4-2-4 em alguns momentos também na hora de construir. Sempre você ter essa superioridade numérica lá atrás, a princípio, e depois construir. Agora a gente vai ver aqui o encaixe, por exemplo, de uma marcação pressão dos times do Anselmi. O adversário vai construir esse jogo, eu coloquei aqui o adversário jogando em um 4-2-4, pode ser também um 4-3-3, vai depender muito do adversário e da forma que ele jogar. Mas a ideia dos times do Martin Anselmi é sempre ter o corredor central bem povoado na hora de fazer essa pressão alta, de marcar em bloco alto. Você ter essa superioridade numérica por dentro e não deixar essa bola entrar aqui por dentro. Então, muitas vezes, ele vai deixar as laterais, né, um pouco mais expostas em situação de 1 contra 1 para os adversários. Aí, se o adversário tiver um bom jogador em situação de 1 contra 1, pode causar problemas. Mas o corredor central bem povoado. E aí, quando o time vai pressionar alto, a ideia é você ter um bloco pressionante do lado de onde está a bola.
o adversário tá construindo a jogada por aqui, o teu time vai pressionar lá. Você vai deixar, consequentemente, um jogador livre do outro lado, mas você vai fazer essa pressão alta e tentar não deixar essa bola ficar descoberta para essa bola entrar do outro lado, por exemplo. E aí um dos zagueiros pode saltar um pouco mais. Os zagueiros, né, que no caso, como você joga com 3 zagueiros, tem que sempre ficar atentos a esses saltos para acompanhar os adversários, não deixar eles terem superioridade numérica. Essa é uma das ideias também dos times do Martin Anselmi. Então é assim que se constitui a ideia de jogo dos times dele. Ter a posse de bola, é claro, é uma ideia, mas você não precisa necessariamente sempre construir por baixo lá atrás. Você tem a opção da bola longa. A ideia também é sempre você ter um time que consiga competir muito fisicamente com o adversário. Isso tudo te facilita quando você tem jogadores fortes fisicamente, mas eu acho que o jogo como um todo flui quando você tem bons jogadores de qualidade técnica. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei de construção da equipe, é sempre você dando liberdade para os seus meias, pode ser o Montoro, pode ser o Barreira, pode ser o Montoro, pode ser o Barreira, de se movimentarem muito pelos setores do campo, de flutuarem bastante por esses setores aqui do campo e dificultar o adversário de encaixar essa marcação. Anselmi é um técnico jovem ainda, é um técnico promissor, fez bons trabalhos, não foi bem no Porto, é bem verdade, mas anteriormente vinha de bons trabalhos. É torcer para que no Botafogo ele consiga implementar a sua filosofia de jogo, mas tem muita variação tática, tem uma ideia de sempre construir buscando o homem livre e de superioridade numérica dentro de campo nos setores onde o time vai construir desde lá de trás, superioridade numérica no setor ofensivo também lá na frente e assim por diante. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre Martin Anselmi. Acham ou não que é um bom técnico pro Botafogo? Comentem embaixo a sua opinião. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.